A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, é uma satisfação imensa estar com vocês e dando continuidade ao nosso último trimestre de 2025 nas lições bíblicas para a classe de jovens. E desta feita nós estamos estudando dentro desse trimestre tão abençoado e tremendo, lições importantíssimas acerca do ministério profético de Jeremias, trazendo exortação, trazendo arrependimento, mas também trazendo a esperança no nosso coração. E dentro destas lições nós estamos aprendendo assuntos ricos, fortalecedores e que certamente têm trazido ao teu coração a paz, a alegria e o conforto necessário espiritual para que nós possamos ainda mais trilhar uma vida de obediência e de temor a Deus na sua presença gloriosa. Hoje nós continuaremos agora com a lição de número 9, que já está em tela para vocês, que o tema da nossa lição é a fidelidade dos recabitas. O texto do dia assim nos diz em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É assim que nós deveremos viver na presença de Deus, como luzeiros nesse mundo, com uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida de fidelidade. Nós iremos aprender com esse povo, os recabitas, a sua fidelidade. Nós iremos perceber no olhar de Deus dentro das Escrituras Sagradas como Deus se agradou da fidelidade desse povo para com o seu líder. E nós iremos extrair lições aqui para as nossas vidas e iremos analisar que a fidelidade a Deus é algo importantíssimo. Aprendemos na lição passada sobre a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós vamos nos tornar fiéis ao Senhor e através dessa nossa fidelidade a Deus, frutos maravilhosos nós iremos colher nas nossas vidas pela nossa fidelidade ao Senhor. Sermos fiéis a Deus, a sua palavra, as suas orientações para as nossas vidas e certamente Deus continuará agindo em nossas vidas. A síntese vai nos dizer assim: Deus usou os recabitas como um exemplo de fidelidade aos seus princípios para advertir Judá. O nosso Deus, de forma didática, ele vai orientar a nação de Judá com o exemplo dos recabitas. Nós já iremos entender quem foram esses recabitas. Então nós iremos perceber que Deus vai utilizar de situações do seu cotidiano para ele entender que eles deveriam manter uma fidelidade ao Senhor. Eu e você, como servo de Deus, querido jovem, professor e amigo, nós precisamos ter uma fidelidade a Deus irrestrita. Nós precisamos ter uma fidelidade a Deus no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder, em toda a nossa maneira de viver. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, fiel à sua palavra, uma vida de obediência à sua palavra e com certeza nós iremos desfrutar de uma vida tranquila e abençoada nessa terra, mesmo em meio às guerras, às batalhas da vida, mas o Senhor irá nos dar a tranquilidade através da minha e da tua fidelidade ao Senhor e aos seus preceitos. Como de costume, nós teremos 3 objetivos que nós iremos delimitar com vocês aqui durante essa lição. A primeira é mostrar quem são os recabitas, refletir a respeito do exemplo da vida de Jeremias e dos recabitas, reconhecer o nosso chamado à santidade. É um tema muito atual, é um tema muito importante, vital nas nossas vidas, é a nossa vida de separação, uma vida de santificação, um processo na nossa vida. Esse processo de santificação é como o nascer do dia, vai raiando, até se tornar um dia perfeito. Na minha vida e na sua vida, querido jovem, é um processo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos deixar Deus agir. Nós precisamos também fazer a vontade de Deus e ter um mínimo de esforço por nossa parte de manter uma vida de separação do mundo, das práticas mundanas,
de tudo aquilo que possa trazer uma mancha, uma mácula na nossa vida espiritual, a nossa vida de santificação, uma vida de vestimentas alvas e brancas, como a alva, lã e a neve. Ou seja, nessa representatividade de brancura deve ser a nossa vida espiritual na presença de Deus. E nós iremos aprender com os recabitas o que nós deveremos fazer para sermos exemplos hoje, ainda hoje, como servo de Deus. E isso tem sido muito difícil nos nossos dias atuais, nós nos mantermos como exemplo para uma sociedade que é corrompida, imoral, imunda e perversa em que estamos vivendo. Então há um chamado de Deus para a nossa vida, nós nos mantermos fiéis ao Senhor, nós nos mantermos em santificação a Deus, uma vida de santidade a Deus, ela é necessária ainda mais hoje na minha vida e na sua vida, querido jovem. O texto que nós estaremos estudando em classe é do profeta Jeremias, que está em tela para vocês. Jeremias 35, do versículo 1 ao versículo de número 14, onde vai retratar a fidelidade dos recabitas. A introdução vai nos dizer: o Senhor ordenou que Jeremias tomasse os recabitas como exemplo de fidelidade para contrastar com a infidelidade e a dureza do coração de Judá. O objetivo divino era despertar o seu povo para que se arrependesse. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito da necessidade do crente manter-se santo e fiel a Deus em um mundo caído, partindo do exemplo dos recabitas, segundo Romanos 12, 2, que vai dizer que nós temos que renovar nossa mente, para nós experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma transformação de mente e de alma, há uma mudança de personalidade, há uma fidelidade que deve partir da minha vida e da sua vida, querido jovem, ao Senhor, em qualquer circunstância da nossa vida. Nós não estamos imunes às dificuldades, mas mesmo diante das dificuldades, das adversidades que virão às nossas vidas, eu e você precisamos nos manter fiéis a Deus, à sua palavra, às suas ordenanças e certamente teremos uma vida tranquila e abençoada. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e nos manter fiéis ao Senhor. O tópico 1 vai nos dizer os recabitas. Quem são os recabitas? O subtópico 1 vai nos dizer. Segundo o dicionário bíblico Barker, são uma família ou talvez uma ordem que tem as suas origens em Jonadab, segundo Reis 10, um filho queneu ou descendente de Recabe, 1 Crônicas 2:55. Esses recabitas são zelosos pelo Senhor e exemplares para Judá. Pouco se sabe sobre eles, mas eles eram compromissados com o modo de viver segundo o Senhor. Havia um desprendimento nesse povo de serem fiéis ao seu líder. Você analisando todo o texto do capítulo 35 aqui do profeta Jeremias, você vai perceber isso. A fidelidade deles para com o seu líder. Nós, como servo de Deus, temos que ser fiéis a Deus dentro da nossa liderança. A nossa liderança saudável, a liderança direcionada por Deus que nós temos. E certamente continuaremos a ouvir os conselhos de Deus através da orientação dos nossos líderes e nos mantermos fiéis à palavra de Deus que é pregada pelos nossos líderes, que é nos orientada, assim como os recabitas tinham essa obediência e eles agora são um exemplo para a nação de Judá. Olha que coisa, que situação em que um outro povo é um exemplo para o povo de Deus. Que situação a nação de Judá estava vivendo, em que o Senhor pega um outro povo e coloca como um exemplo para a nação de Judá de como eles deveriam ser fiéis, manter a sua fidelidade para com o Senhor. Esse é o pano de fundo que nós iremos ver dentro dessa lição de hoje. O exemplo que Deus dá de um outro povo para que o povo de Deus viesse viver e observar a fidelidade dos recabitas. O subtópico 2 diz: como viviam os recabitas? Levavam uma vida simples e com moralidade, devido ao seu líder Recabe.
Habitavam em tendas, viviam como peregrinos. Foi uma decisão pessoal de se abster-se de vinho e com hábitos que os distinguiam da maioria das pessoas, segundo Juízes 6:13, do 4 ao 7, e 1 Samuel 1, o versículo de número 11. Uma vida simples, mas uma vida com moralidade. Uma vida sempre ética, uma vida sempre de prontidão a obedecer ao seu líder. Uma vida simples, desprendida das coisas do mundo. Nós vemos aqui como um exemplo para as nossas vidas nos dias de hoje, jovem. Eles eram, de certa forma, nômades. Eles não tinham as suas habitações firmadas em um lugar. Eles eram peregrinos. Eles eram pessoas que saíam a peregrinar diante de alguns lugares. Não tinham morada certa. Eu e você, como servo de Deus, trazendo para a nossa vida hoje, a nossa pátria não é essa. Nós temos uma pátria hoje terrena, o Brasil é a nossa pátria, mas a nossa pátria real é uma pátria celestial. Nós estamos aqui, como a palavra de Deus nos diz, como forasteiros e peregrinos em uma terra que não nos pertence. Essa terra que nós estamos vivendo, muitas pessoas, principalmente alguns cristãos desavisados, aqueles que não têm uma orientação maior da palavra de Deus, eles têm vivido as suas vidas aqui, já não vivem mais e não querem viver uma vida simples e com moralidade, querem viver uma vida sempre de abastança. Se Deus não dá, já ficam preocupados. Se Deus não está trazendo em suas vidas uma prosperidade, já ficam tristes, já não querem ir mais à casa de Deus, já não são mais um exemplo de simplicidade, já não são mais um exemplo de obediência a Deus, mesmo na escassez. Hoje, comparado a algum tempo atrás, há 20, há 30 anos atrás, ou até 40 anos atrás, os cristãos, eles viviam de uma forma muito simples, não só apenas na sua condição financeira, mas no seu portar, no seu agir, no seu falar. E nós vemos nos dias de hoje, nós temos que tomar como exemplo essa situação aqui do profeta Jeremias e esse povo recabitas. Nós temos que ser exemplo, mesmo Deus nos abençoando, mesmo Deus prosperando a nossa vida, nós temos que manter uma vida de obediência a Deus, na simplicidade do Evangelho, uma vida de moralidade, uma vida de santificação na presença de Deus e uma vida de santidade, e sempre afastados daquilo que poderá causar um escândalo, que poderá causar um embaraço, que poderá causar uma dissensão no meio do povo de Deus, no corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Nós temos que nos manter fiéis ao Senhor. E essa fidelidade, ela vai partir de todo um procedimento vivido por um cristão nessa terra. Não é fácil, é verdade, mas não é impossível, porque o Senhor está conosco. O tópico seguinte diz: os recabitas e os seus valores. Eles eram leais e fiéis aos seus líderes. Havia uma demonstração clara ao desapego às coisas transitórias desta vida, como, por exemplo, o esforço demasiado em construção de casas. Olha, os recabitas eram leais e fiéis aos seus líderes. E também havia em suas vidas um desprendimento às coisas transitórias. Olha, parece uma coisa que é tão real hoje nas nossas vidas. Se nós contextualizarmos isso agora para as nossas vidas, nós vamos ficar assustados. Porque hoje tem sido o contrário que tem acontecido hoje na nossa atualidade. Ninguém quer mais ser fiel à sua liderança, aos seus líderes e ao Senhor. Não quer mais viver uma vida de fidelidade ao Senhor e aos seus líderes. Não quer viver uma vida tranquila, não quer mais viver uma vida desapegada com as coisas transitórias. O homem hoje e a mulher hoje na nossa atualidade, eles querem o agora, eles querem as coisas transitórias e passageiras e momentâneas dessa vida. Nós, como servos de Deus, queridos jovens, professores e amigos, nós precisamos pegar na nossa vida e guardar no nosso coração e na nossa mente as coisas que são eternas. As eternas é que vão trazer na nossa vida a tranquilidade e a alegria. Porque ainda que nós partirmos dessa vida aqui sem nada, sem nenhum bem, mas uma coisa é certa: se nós estivermos com a vida diante de Deus, com o Senhor, certamente desfrutaremos uma eternidade de gozo, de glória, uma vida abastada na presença de Deus,
uma presença maravilhosa, nós teremos um local reservado já, algo glorioso. O que a Bíblia vai nos dizer é que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você sempre será melhor do que nós estamos galgando aqui nessa terra. O maior bem que você alcançar aqui tem que ser colocado como um refúgio, uma coisa que não tem valor. É um trapo de imundície, como dizia o profeta Isaías. Não tem valor algum se nós colocarmos diante das coisas eternas. As coisas transitórias e passageiras e momentâneas, elas precisarão ficar em segundo plano ou em terceiro plano. Mas em primeiro plano, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça, como já diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas é as coisas mais básicas da vida que nós precisamos nessa terra para vivermos. O Senhor vai nos dar, mas devemos buscar em primeiro lugar é o seu reino e a sua justiça. O tópico seguinte diz: Jeremias e os Recabitas. Subtópico 1, compreendendo o texto. Segundo o texto bíblico de Jeremias 35, do 1 ao 4, vemos o profeta levar esse povo à casa do Senhor. O que tudo indica era que os recabitas respeitavam o ministério do profeta e guardavam as orientações de seu líder. Ser convidado a ir à igreja e ir hoje é um resultado de que as pessoas estão dando a mim e a você realmente a seriedade que nós temos como servo de Deus. Se nós convidamos uma pessoa, é claro que vai existir diversas situações também. Talvez você é uma pessoa crente, uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa certa e correta nas suas coisas diante de Deus e diante dos homens. Você convida uma pessoa, ela não quer ir pela dureza do seu coração. Mas em algumas outras situações, as pessoas são convidadas pelos crentes e não vão e dizem em suas mentes, talvez, eu não vou à igreja para viver uma vida como essa pessoa vive. Ela diz que é cristã, mas tem uma vida toda enrolada, uma vida toda errada, uma vida toda atravessada, uma vida toda bagunçada, uma vida toda esculhambada. É assim que as pessoas vão talvez achar de muitos cristãos que não têm uma vida condizente com aquilo que eles estão falando. Primeiramente, o reino de Deus, ele não é visível. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele começa dentro de cada um de nós. A transformação na nossa vida, ela é interior. E aí ela vai aflorar e ela vai ser observada e vista pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, o profeta Jeremias convidou os recabitas a ir à casa de Deus e eles foram à casa de Deus. Por quê? Porque eles viram no profeta a seriedade. Possivelmente eles viram no profeta que ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E eles sentiram firmeza na vida do profeta Jeremias e foram levados até a casa do Senhor. E aí, através disso, eles são intitulados como um exemplo para a nação de Judá. Eu e você somos um exemplo hoje para as pessoas que perecem ao nosso redor. Então eu e você, querido jovem, nós precisamos nos manter com uma vida santa e íntegra na presença de Deus. O tópico seguinte diz: o exemplo dos recabitas. O principal era a sua obediência e fidelidade às orientações dadas, em contraste com a infidelidade e desobediência de Judá, segundo o versículo 35 de Jeremias 35. Ou seja, marcas reais na vida dos recabitas era a sua fidelidade e a sua vida de obediência às orientações que eram dadas a ele através do seu líder. Fidelidade e obediência hoje na vida do cristão é algo vital, crucial nas nossas vidas, através das nossas lideranças, através daquilo que o Senhor tem colocado no coração e na vida dos homens de Deus que têm nos guiado como servos do Senhor, que têm cuidado desse rebanho do Senhor, que sou eu e você. Nós, na semelhança dos recabitas, precisamos ser fiéis e obedientes às orientações que são dadas. Quanto mais nós fazemos segundo as orientações de Deus, mais teremos uma vida abençoada. Nós aprendemos na lição passada que era necessário os reis de Judá ouvirem os conselhos do profeta Jeremias trazido por Deus.
ouvindo os conselhos, vivendo uma vida obediente a Deus e afastada do embaraço, certamente eles iriam trilhar uma vida tranquila e abençoada. E hoje nós precisamos ser fiéis a Deus e obedientes à sua poderosa palavra. O tópico seguinte diz: a mensagem era o retrato de um povo fiel ao seu líder. Depois de vários séculos, morto, e Judá diante do Deus vivo se mostra infiel e desobediente. A mensagem é de que o arrependimento e conversão urgente de Judá era necessário diante do Senhor. Ou seja, essa nação dos Recabitas, o seu líder havia morrido há vários séculos. Mas mesmo assim, eles ainda eram obedientes às suas orientações. Eu e você temos o Deus vivo, o Deus maravilhoso e tremendo. E nós precisamos manter a nossa vida de fidelidade e obediência a Deus. O nosso Deus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou. E através agora do seu Espírito que habita em nossas vidas, ele opera nas nossas vidas. É o Deus vivo, está à direita de Deus. Então eu e você temos um Deus maravilhoso que nos governa, que nos orienta e que está vivo. Na semelhança dos Recabitas, tinha uma liderança que já estava morta há muitos séculos, mas mesmo assim, eles ainda ouviam as suas orientações. Olha só que exemplo para a minha vida e para a sua vida. Com a vida dos Recabitas, nós precisamos manter uma vida de fidelidade às orientações que são dadas através da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos manter fiéis às orientações de Deus através da sua poderosa palavra. O tópico seguinte diz: um chamado à santidade. Subtópico 1. O que é santidade? Santidade é uma separação daquilo que é impuro, que é imoral, e daquilo que pode manchar as nossas vidas diante do eterno Deus. Essa santidade deverá atingir toda a tricotomia humana, segundo o texto de 1 Tessalonicenses 5, e versículo 23, o texto diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. O vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam plenos e irrepreensíveis a Deus até a sua vinda. É isso que nós deveremos viver, numa vida de santidade, uma mente transformada, um coração transformado, um corpo restaurado pela presença de Deus, pela palavra do Senhor. Essa transformação na nossa vida vai atingir a alma, corpo e espírito, vai atingir toda a nossa vida, vai atingir todo o nosso ser. Essa santificação é no nosso procedimento, são nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, em tudo aquilo que está englobado a nossa vida. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos da nossa vida ser extraído das nossas vidas o que de melhor há nas nossas vidas, que é a presença de Deus em nós. O que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus é a sua vida separada do pecado, uma vida afastada da imoralidade, e vivem uma vida na presença de Deus em santificação constante, um processo de vida transformada dia após dia. Hoje eu sou santo, amanhã eu irei ser santo, depois de amanhã serei santo, e assim sucessivamente até Jesus voltar. E quando Jesus voltar, nós seremos transformados nesse corpo de corrupção para um corpo incorruptível, uma vida transformada pelo poder de Deus, e assim estaremos na eternidade, numa vida de santificação na presença de Deus. Então, a santidade na nossa vida é algo extremamente importante, porque além de nos aproximar de Deus, que é o mais importante, as pessoas serão atraídas pela nossa vida diferente, pela nossa vida de santificação, uma vida mudada, uma vida moldada pelo Senhor, uma vida transformada pela presença de Deus, que será visível não só na nossa aparência, mas também no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder, no pensar, em toda a nossa maneira de ser. A santificação, ela será vista pelas pessoas. E é isso que vai atraí-las até a presença de Deus, porque elas quererão também ter uma vida como a nossa vida de santidade. O tópico seguinte diz:
Santidade como fruto da fidelidade. A fidelidade está relacionada àquele que é fiel, leal, constante, consistente e comprometido com um compromisso assumido. Ou seja, a santidade vai trazer fidelidade a Deus. Vai nos trazer uma aproximação de Deus, uma constância, uma consistência espiritual, como é descrito aqui para vocês. Uma lealdade, uma fidelidade ao Senhor. Nós sermos leais a Deus é entender que a nossa vida, quanto mais aproximados de Deus, mais separados do pecado, mais parecidos estaremos com o Senhor e mais desejo surgirá no nosso coração de nos manter uma vida santa e íntegra enquanto estivermos aqui nesse plano e nessa terra. Então é necessário, a santidade vai trazer na nossa vida esse desejo de fidelidade a Deus, porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais santos seremos, mais fiéis a Deus seremos e teremos uma vida de gozo e paz, ainda que adversidades venham, mas mesmo assim, a paz e a alegria, elas reinarão em nossas vidas. O tópico seguinte diz: a santidade que abençoa. Houve uma perpetuação dos recabitas devido à sua fidelidade que atraíram a atenção do Senhor. A fidelidade e a santidade agradam a Deus e permite que os crentes sejam beneficiados com as bênçãos divinas. Quanto mais fiéis a Deus, quanto mais santos na presença de Deus, quanto mais obedientes ao Senhor, mais seremos beneficiados. Não apenas com coisas materiais, mas seremos abençoados com uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia da alegria e da paz na presença do Senhor, uma vida sempre de confiança, de fé, de esperança, uma vida sempre transformada pela presença de Deus e vendo Deus agir nas nossas vidas, nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, Deus vai agir, no meu pensar Deus já começa a agir. É uma coisa tremenda, essa alegria que advirá da fidelidade na presença de Deus, essa santidade, essa separação que haverá na minha vida e na sua vida, querido jovem, ela vai ser para a nossa vida algo que vai trazer bênção, vai ser algo que vai trazer na nossa vida benefícios espirituais e materiais também, porque nós estaremos na presença de Deus. E na presença de Deus a fartura de alegria, ou seja, paz no nosso coração. Mas ao mesmo tempo o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos para termos uma vida tranquila nessa terra. Então aquilo que você precisa de material, o Senhor vai te dar. Mas o mais importante é uma vida espiritual transbordante da presença do Senhor. A conclusão nos diz: a lição que estudamos é um convite aos crentes deste tempo a viverem em santidade e em fidelidade a Deus. O comportamento de Judá não refletia a sua identidade de povo de Deus. Daí porque ele contrastou a sua infidelidade com a fidelidade dos recabitas, ensinando a esta geração que a fidelidade e a santidade são virtudes que agradam e abrem as portas para que as bênçãos sejam derramadas aos que assim decidem viver. Fidelidade e santidade são coisas, são virtudes que vão abrir portas maravilhosas na nossa vida. Entenda isso, jovem. Ser fiel a Deus, ter uma vida de separação deste mundo, é coisas que vão trazer benefícios maravilhosos e tremendos na sua vida e na minha vida. Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida, mas é necessário que eu e você permaneçamos fiéis ao Senhor e certamente Ele manterá sua fidelidade conosco e nos abençoará. Isso acontecerá. E que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente e até a nossa próxima pré-aula. Que Deus te abençoe.
O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.